Sr. Presidente, cumprimento o professor Alberto Amaral, Presidente do Conselho de Administração da A3S e Sras. Deputadas e os seus deputados. Eu gostaria de começar pela leitura das conclusões do relatório da Comissão de Avaliação. Enfim, 3 notas muito simples. Trata-se, cito, de uma proposta interessante de um novo curso de Medicina. A estrutura curricular decalcada do curso congénero lecionada na Universidade de Maastricht é consistente com a intenção de lecionar em modelo PBL. No seu conjunto, as fragilidades poderão ser superáveis com correção dos ajustamentos curriculares e implementação de planos de formação e de monitorização da implementação da estrutura curricular. Portanto, eu deduzo que estes argumentos são um parecer favorável da CAI, contrariamente àquilo que foi dito pelo Sr. Deputado do Partido Socialista. E o argumento que é utilizado é o facto de o curso não respeitar o artigo 4º do Decreto-Lei 74/2006, ou seja, da duplicação da oferta existente na área regional. Pelo menos é o que diz aqui. Aliás, eu leio, Sr. Professor, contudo, um dos pontos importantes a considerar é o facto de se tratar de uma oferta formativa adicional numa região onde já existem 2 cursos de mestrado integrado em Medicina. Estou a dizer que é o parecer da CAI. Exatamente. Portanto, o parecer da CAI não é, contrariamente ao que foi dito, negativo. O parecer da CAI diz que há limitações, mas diz que são facilmente superáveis. E a minha questão é esta. Sr. Professor, Sr. Professor, já terá oportunidade de responder. Eu tenho 2 questões desde logo. Este mesmo curso, nestas circunstâncias, com esta proposta, se fosse em Évora ou Vila Real, seria aprovado. É a questão que eu lhe coloco. E segundo, se realmente esta questão que tem a ver com a definição ou o cumprimento de um decreto-lei, que é um cumprimento claramente da função regulatória da tutela, que é a mesma que fixa o número de vagas, se esta função que é invocada ou esta competência que é invocada não extravasa o quadro legal da A3S, porque a A3S é uma agência de acreditação relativamente à qualidade. Quando define parâmetros e princípios relativamente àquilo que será ou que serão as condições do cumprimento de diplomas que regulam o sistema do ensino superior, a questão que nós todos nos colocamos, nós, os deputados, as pessoas lá em casa, é saber onde é que termina a função e as competências da agência. Uma outra questão tem a ver com aquilo que foi invocado. Foi referido, e bem, que uma das características ou uma das dimensões da agência é a sua autonomia. Eu pergunto se essa autonomia não é beliscada pelo facto de a corporação ou os interesses corporativos relativamente à profissão emitem um parecer e esse parecer é tomado em conta para a decisão final. A questão é, do meu ponto de vista, relevante, na medida em que, se essa autonomia é dependente do parecer da Ordem dos Médicos, onde é que termina essa autonomia? Porque essa questão tem a ver com um outro aspecto, do meu ponto de vista também muito relevante, que é a questão dos argumentos e das considerações que são feitas relativamente ao excesso ou não de médicos. Eu estava a ouvir o Sr. Professor e perguntava, mas é o Presidente da A3S que está a falar sobre a forma como as questões da empregabilidade, das características da profissão. Eu acredito, como cidadão responsável, conhecedor, empenhado, tenho essa opinião. Mas essa matéria não é uma matéria que extravasa largamente. O Sr. Professor, como Presidente da A3S, está preocupado em defender o estatuto de qualquer que seja a profissão. É porque, se me diz que o problema está no acesso à especialidade, e se a questão é resolvida enquanto o problema não for resolvido por essa via, que haverá um problema de empregabilidade, eu pergunto se a agência tem, claro que exige relativamente à empregabilidade, mas se esse é um fator decisivo relativamente a essa matéria. Mas então, Sr. Professor, pergunto-lhe, porque é que há 1.800 médicos estrangeiros em Portugal? Porque é que há, todos os anos, uma quantidade de jovens portugueses que vão estudar para fora do país? E, portanto, se essas considerações são tidas em conta, porque é que esta realidade, porque é que vamos continuar a obrigar jovens portugueses a ir fora procurar uma formação, quando o país poderia e deveria oferecer-lhe? Bom, finalmente, uma questão que tem a ver com as insuficiências. Portanto, as 3 questões que eu gostava de responder é se as considerações relativamente à duplicação
do curso numa zona onde já há oferta é uma competência da A3ES. Em segundo lugar, se a questão dos interesses da Ordem dos Médicos e da forma como a Ordem dos Médicos formulou o seu parecer foram decisivos para a tomada de decisão da A3ES. E, finalmente, relativamente às falhas. As falhas apontadas no relatório da CAI são ou não falhas que serão difíceis de eliminar, ou entende o Sr. Professor que estas falhas, como diz o relatório da CAI, podem ou não podem ser ultrapassadas? Muito obrigado. Muito obrigado.